Bom, as bruxas não comemoram o Natal, comemoram em Yule. E todas as religiões têm o Natal. O Natal é o momento em que o sol volta a brilhar, que o filho do sol, o filho do Deus Sol volta a brilhar. Então, em cada religião você vai encontrar, nessa época do ano, entre 22 e 27, você vai encontrar um Deus nascendo, né? E cada um tem um jeito de explicar isso. Eu acho bem interessante, eu respeito todas as religiões, respeito tudo mesmo. E como eu sou muito voltada para a natureza, eu gosto muito do Wicca, porque me mostra muito essa conexão com a natureza. Então, vamos ver o que essa semana pré-natalina traz para quem acredita e está conectado com a natureza, tá bem? Vamos ver como vai ser. Segunda-feira, proteja o selvagem e o verde, né? Eu acho que segunda-feira é o momento de você começar a pensar no quanto esse ano trouxe para você de momentos positivos e negativos e o quanto você vai ter que trabalhar isso. Proteja o selvagem e o natural, é olhar para você e ver quanto que você foi verdadeiro esse ano e quanto que você será daqui para frente. Na terça-feira nós temos honra a Gaia. Quantas plantas você tem em casa? Quantas ervas você já plantou no quintal ou num potinho? Eu fiquei de mostrar para vocês meus potinhos, eu não mostrei ainda, né? Eu vou mostrar, eu tenho uns aqui do lado. Quantas plantas você já plantou? Quantas árvores você já abraçou? Então, honrar a Gaia é você realmente tentar ajudar. Reciclar o lixo é uma grande honra, Gaia, né? E não pensando em Gaia como deusa, mas pensando em Gaia como o planeta onde a gente vive, né? Esse imenso bola que está ao redor do Sol, do Sistema Solar, que quando a gente vê dentro da Via Láctea é uma bolinha, quando um pinguinho, quando a gente vê no universo menos que um grão de areia. Então, honrar esse espaço que a gente vive, né? Na quarta-feira, show que você quer, mostra que você se importa, né? Como eu disse, como é que tá o seu quintal? E uma coisa que eu gosto de dizer para as pessoas é como está a sua gaveta de calcinhas. Quando você começa a organizar a sua gaveta de calcinhas, você começa a meditar. É engraçado, porque você começa a separar elas por cores, você vai jogar fora aquelas que o elástico não estão boas, você vai começar a pensar em que situação você vai usar uma, que situação você vai usar outra, qual que combina com o que, né? E você desliga por um momento de todos os seus problemas. Então, mostra que você se importa, começando por você, tá bem? Eu bato muito nessa tecla. Quando você quer cuidar do outro, para você ser bem atendido, para você exigir respeito, você tem que se dar um respeito, né? E não só que o outro te respeite, mas você tem que se respeitar também, ok? Então, essa semana é uma semana de começar a pensar nos verdinhos que você plantou, quantos verdinhos você tem, literalmente, de quão verdadeiro você foi com você nesse tempo todo, nesse ano todo, de como você vai ser verdadeiro com você daqui pra frente, né? Você honrar a Gaia, quanto você vai ser verdadeiro e mostrar que você se importa, tá bom? A quinta-feira é dê atenção para os anciãos, né? As mensagens estão aí. O ancião é desde a sua mãe, sua avó, uma pessoa mais velha, às vezes é uma criança, né? Às vezes ele vem em forma de uma criança com uma mensagem tão linda. Eu me lembro que um dia eu estava andando com minha prima em São José dos Campos, meu filho e a minha priminha, filha dela, e a pequenininha caiu e ela começou a chorar. E meu filho olhou pra mim e falou: mamãe, eles tinham 4 anos os dois, né? Tanto a Cacá quanto o Digão. Posso fazer reiki? Eu falei: pode, né? E ele fez o reiki na minha priminha e ela parou de chorar e continuaram correndo como se nada tivesse acontecido. Foi mãe de criança? Não sei. Foi magia? Não sei. Eu vi a luzinha azul saindo das mãozinhas do Digão. E eu vi as lágrimas de dor saindo dos olhos da Cacá. Então, o que foi eu não sei. Eu sei que ele me ensinou que pode usar? Usa. Se você tem esse dom, mal não faz, tá bem?
Então, aprenda com os outros, seja ele mais velho ou mais novo, ou não interessa, aprenda, tá bem? Sexta-feira, be patient, seja paciente. E muitas vezes não é ser paciente com o outro, às vezes é ser paciente com você mesmo, tá bom? Às vezes a gente está aprendendo, como eu, estou aprendendo a lidar com o meu orgulho. Eu acho que eu tenho que aprender a lidar com o meu orgulho a vida inteira. Mas eu acho que estou chegando lá. Dia após dia eu acho que estou chegando lá. Principalmente eu vejo isso na barriga. Você sabia onde você consegue ver quão orgulhoso você é? Através da barriga. Você é uma pessoa magrinha, mas você tem aquela barriga protuberante. Por quê? Porque o chakra do orgulho está aqui. E essa camada de proteção é para proteger o chakra do orgulho, não é para proteger o seu estômago, né? O seu estômago está aqui em cima, aqui na barriga é o chakra do orgulho. Pensa nisso, tá? Então essa semana é uma semana para você proteger o selvagem, que é você, o quão você tem sido verdadeiro, para você honrar a Gaia, óbvio, você de novo, cuidar de você, e quando você cuida de você, você é mais cuidadoso com a natureza, tá? Mostrar que você se preocupa, cuida de você, passa um batom, os homens façam a barba, né, cabelo, unha, cuida de você, mostra que você se importa com os outros. E isso tudo vai trazendo você cuidar com o ambiente que você trabalha, porque a gente tem que começar de dentro para fora, né? Então começa a cuidar de você, que você vai começar a cuidar das coisas ao seu redor. Ouça os anciãos, ouça as pessoas mais velhas, mesmo as mais novas que têm muita sabedoria, e tenha paciência, mas seja paciente com você, principalmente com você, porque você veio aqui, como todo mundo, para aprender. Ninguém chegou nessa escola chamada vida com um diploma na mão, tá? Com um diploma de mestre. A gente sai dessa escola, talvez a gente consiga sair graduado, mas não com diploma de mestre, tá? Então, uma boa semana, um bom pré-natal para vocês. Vejo vocês no final de semana que vem.